Há muitas questões da educação que elas são problemáticas, né? E são de longa data, que vem da questão da qualificação dos professores, remuneração de professores, estrutura das escolas, etc. E nós temos uma sociedade que ela é cada vez mais complexa nos seus problemas. E isso muito anterior à questão da pandemia. A questão da droga, a questão da sexualidade precoce, os problemas socioeconômicos existentes, os problemas de ordem familiar, o consumismo, o que trazem as redes sociais para os nossos jovens. E há muito tempo, deputado Torino, eu deixei a sala de aula no ano de 2016, foi meu último ano, nós já vínhamos muito preocupados com o aumento de síndromes nas escolas, de vários tipos, e com o aumento de depressão, de alunos depressivos. Então nós já tínhamos muitos problemas, por exemplo, de automutilação de alunos, nós tínhamos problema de tentativa de suicídio, e isso vem aumentando, tanto na rede de ensino público quanto na rede de ensino particular. E não adianta dizer que os professores vão dar conta disso, que os pedagogos dentro da escola vão dar conta disso, porque não vão. Porque, por um motivo muito simples, nós, professores, não fomos formados para lidar com esse tipo de problema. E são problemas que carecem da assistência de profissionais específicos, sobretudo de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfim, porque nós não conseguimos dar conta disso. E são problemas cada vez mais graves, têm aumentado. Nos últimos anos, a gente ouve relato em todas as escolas de aumento, sobretudo de depressão, de aumento dos problemas, né, relacionados à droga, à sexualidade precoce e tudo mais, e as escolas não estão dando conta disso. E não vão dar, não adianta, não vão dar. E aí, deputado Bruno, o que acontece? Nas escolas, muitas vezes, os professores detectam esses problemas. Professores, pedagogos detectam esses problemas, que o aluno está com indícios de depressão ou de outro tipo de problema, outro tipo de síndrome, mas não tem para onde encaminhar. A maioria dos municípios dispõe de um número mínimo de psicólogo, por exemplo, e o próprio Estado não dispõe também. Então, assim, e às vezes o aluno precisa de um atendimento emergencial. E vai enviar para quem? Para onde? Não tem para onde. Então, nós temos tido casos de alunos com tentativa de suicídio, por exemplo, e alguns que chegaram a se suicidar mesmo. E as escolas não têm o que fazer. Então, assim, a proposta do deputado Renzo Vasconcelos, ela é muito boa e muito bem intencionada. A minha preocupação é que às vezes se criam questões e se joga isso para a educação, mas querem que os professores façam. Então, assim, são novas campanhas de valorização à vida, novas campanhas de combate à droga, novas campanhas de cidadania, etc, etc. Claro que parte disso, a escola, ela participa disso. Não dá para a gente imaginar que daqui a pouco se cria um programa, mas se joga isso para os professores e pedagogos realizarem. Nós, desde a época, e aqui eu faço justiça à deputada Eliana Dadalto, na época ela estava aqui, que muito ela falava sobre a criação de equipes multidisciplinares nas escolas, compostas por psicólogos, por pedagogos, por assistente social, etc. E que, claro, nós já falamos isso, eu tive uma conversa dessa com o atual secretário de Educação também. Entende-se que, por exemplo, como você vai contratar com o Fundeb, né, com o dinheiro do Fundeb, por exemplo, um psicólogo. Isso não está previsto em lei. Então, como criar isso? E aí eu penso o seguinte, se não dá para se criar para toda a escola, que a gente podia pensar na criação de equipes como essa por superintendências. Por exemplo, se cria, 5 equipes como essa para a superintendência de Carapina, que abrange a Grande Vitória. E elas podem, à medida que são solicitadas pelas escolas com problema mais grave, trabalhar junto às famílias, aos professores, enfim. São ideias, eu não estou dizendo que essa é a ideia, mas são ideias. Então, assim, a partir dessa proposta, porque acredito eu que a proposta ela só indica, né, porque o deputado não pode criar despesa, obviamente, que ela só está indicando que o governo, então, uma vez aprovado, tem que regulamentar isso, como seria. Então, fica aqui
essa minha análise e a questão de que as escolas precisam urgentemente de apoio para lidar com esses problemas. E agora, com a pandemia, obviamente, esses problemas serão muito maiores, muito maiores. Então, assim, nunca antes foi tão importante a gente discutir e pensar em políticas de apoio, sobretudo de apoio psicológico para as escolas, sobretudo para os alunos das escolas públicas. Muito obrigado, deputado Bruno.